dia, pessoal. No médio. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai continuar com a história da arte, certo? Na parte de arte. E a gente entra, eu coloquei alguns vídeos para vocês e nós começamos hoje com a arte egípcia, né? A arte egípcia, na realidade, como o próprio título do texto diz, que é uma arte dedicada à vida depois da morte, tá certo? Porque os egípcios acreditavam que a vida, que depois da morte existiria vida e que os mortos voltariam para usufruir daquilo que eles tinham em vida, né? Então, normalmente, eles eram enterrados com todos os seus artefatos, né? Eram enterrados com os seus móveis, com os tesouros, tá certo? Com as coisas de valor que ele tinha, com as roupas, né? Mumificado, e dentro do túmulo ficava tudo isso, que é para quando eles retornassem, segundo a crença egípcia, eles poderem usufruir daquilo que eles tinham em vida, né? Então, ele diz que a arte egípcia refletiu suas crenças fundamentais, né? A vida poderia sofrer interferência dos deuses. Assim, desde o início, a arte egípcia, ela concretizou-se nos túmulos e objetos, né? Então, as pessoas de maior posse, quando eram enterradas, o túmulo que eles eram enterrados era semelhante à sua moradia quando ele estava vivo, né? Seriam as pessoas que possuíam o maior valor aquisitivo, né? Pessoas que tinham influência, que tinham poder, como faraós, sacerdotes, né? Os homens mais abastados faziam parte da nobreza, né? As pessoas comuns, eles eram enterrados nas chamadas mastabas, que é uma palavra derivada do árabe que significa banco, que poderia ser de tijolos, né, de ardósia ou de lama, como eles diziam, né? Eles diziam de banco porque de longe a mastaba ela parecia um banco, né? Nem todas os túmulos das pessoas, evidentemente, não era igual ao túmulo de uma pessoa que tinha dinheiro, né? Mas a crença é que todos eles deviam ser mumificados, senão o espírito ficaria perdido, não teria como voltar, porque o corpo seria deteriorado e ele, quando voltasse, ele não teria um corpo, tá certo? Então, no egípcio existiam 3 tipos de mumificação, né? Uma mumificação mais simples, aquelas pessoas que tinham menos poder aquisitivo, né? Uma mumificação melhor, para aquelas que, digamos assim, classe média, tinham um poder aquisitivo melhor, e a mumificação a mais aperfeiçoada, que era que os corpos ficavam 70 dias de molho, se extraíam os ossos, colocavam nas jarras, né? O cérebro era extraído pelo nariz, certo? E se colocavam, tampavam todos os orifícios e colocavam os corpos de molho numa substância onde o principal elemento era o óleo de mirra, né? Que a mirra, ela era uma planta muito comum no Egito, tá certo? É uma planta comum e uma planta muito cheirosa. Se você tiver uma mirra dentro da sua casa, já teve uma planta dessa, ela perfuma a casa inteira. Só em você bater na planta, ela solta um perfume incrível. É uma planta altamente cheirosa, tá certo? A mirra. E dela se extrai um óleo altamente perfumado, de um aroma espetacular. Ok? E essas pessoas mais abastadas tinham essa de ficar de molho os corpos nesse óleo de mirra, depois outros processos, né? Detalhadamente, quando a gente estiver estudando Egito, mostro para vocês aí como era os tipos de mumificação, né? Como é que se fazia essas mumificações, tá certo? Detalhadamente, evidentemente, ok? As obras arquitetônicas mais comuns no Egito foram as pirâmides de
Gizé, construídas por três importantes faraós do Antigo Império, que é Quéops, Quefren e Miquerinos, onde as pirâmides eram feitas com corredores sinuosos e muitas armadilhas, né? Os primeiros exploradores que adentraram numa tumba dessa, alguns morreram porque foram pegos por essas armadilhas, que era justamente, eles já faziam essas armadilhas para que não se entrasse numa pirâmide dessa, numa tumba, e roubassem os tesouros, né? Para que não houvesse a profanação do túmulo deste faraó, tá certo? Ou desta pessoa, né, que estava lá enterrada, se fosse uma pessoa mais abastada ou menos abastada, né? A maior dessas pirâmides é a pirâmide de Quéops, com 146 metros de altura e ocupa uma área de 54.300 metros quadrados. 54.300 metros quadrados. Esse movimento revela o domínio técnico da arquitetura egípcia. Não foi utilizada nenhuma espécie de argamassa entre os blocos de pedra que formam suas imensas paredes. Nenhuma argamassa foi utilizada. Agora é interessante eu fazer uma parte quanto às pirâmides, né? Se você pegar na internet, nos livros, existem 1001 teorias, né, que falam sobre a construção dessas pirâmides. Mas até hoje ninguém sabe como elas foram construídas. Ninguém sabe a verdade em si de como foram construídas. Existem teorias, né? Por quê? Por alguns motivos. Vou citá-los. Esse tipo de rocha que construíram as pirâmides não existe no território do Egito, nem nas suas proximidades. Não existe esse tipo de rocha. Esse tipo de rocha é onde o canto mais perto, o local mais perto, ficar muito longe, né? Tudo bem, ficaria muito longe. Não, mas eles podem ter trazido. Como eles trouxeram essas pirâmides? De que maneira eles trouxeram? Aqueles imensos blocos que pesavam milhares de toneladas, como eles trouxeram? Como eles cortaram esses blocos, o corte geometricamente perfeito? Como? Mais uma. Como foi colocado um em cima da outra, que você não tinha guindaste para colocar esse bloco de pedra. E muito menos você não tinha como. Não, se fosse hoje em dia, não, mas tinha uma corrente, 1000 pessoas puxaram e conseguiram. Sim, 1000 pessoas, 10.000, mas não existia um cabo, né, um cabo com a resistência suficiente para erguer esses blocos de pedra, esses blocos de rocha, né? E como eles conseguiram encaixar perfeitamente um bloco no outro, ok? Então essas são indagações que ninguém até hoje consegue responder. Tentam responder, mas não conseguem, né? Os ufologistas dizem que foram seres extraterrestres que construíram essas pirâmides, né? Bom, isso aí fica, ninguém sabe ao certo de que maneira, porque não existia tecnologia para se fazer aquilo. Esse era o grande detalhe. Como é que você vai fazer a tecnologia com blocos imensos? Se fossem blocos pequenos, que 2, 3 homens pudessem carregar, tudo bem, mas o tamanho dos blocos, né, e a sua massa tornaria impossível colocar uma pirâmide daquela. Você vê 146 metros de altura, 54.300 metros quadrados, 54.300 metros é 54.300 metros, ou seja, 54.000 metros. É quanto? É 1 quilômetro? 54.000 metros quadrados, né? Aí você tira a área de uma pirâmide dessa. Isso construindo corredores, construindo câmaras mortuárias, câmaras que você pensava que era uma câmara mortuária, mas era uma armadilha, que era para matar as pessoas que tentassem adentrar até porque a câmara mortuária ficava lá no centro da pirâmide, bastante escondida, né? Antes disso existiam várias armadilhas para que a pessoa pudesse passar, tá ok? No Egito Antigo também eram construídas as chamadas esfinges.
Figuras fantásticas, por exemplo, como o leão, como o corpo de leão e cabeça humana, cuja finalidade era guardar os túmulos. Junto às pirâmides de Quéops, Quefren e Miquelinde, encontra-se a mais conhecida dela, a esfinge do faraó Quefren. É outra obra gigantesca, tem 20 metros de altura e 74 metros de comprimento. Sua cabeça representa o faraó Quefren, mas a ação corrosiva do vento e da areia do deserto deu-lhes, ao longo dos séculos, um aspecto enigmático e misterioso. Quer dizer, a própria ação, né, do vento e da areia no deserto, ela vai fragmentando aquela rocha e vai desgastando-a, dando esse tom misterioso à esfinge, né? Como já foi dito, a arte egípcia ela estava intimamente ligada à religião, servindo de veículo para a difusão dos preceitos e crenças religiosas. Por isso obedecia uma série de padrões e regras, o que limitava a criatividade ou a imaginação pessoal do artista. Assim, o artista egípcio criou uma arte anônima, pois a obra deveria revelar o perfeito domínio das técnicas de execução e não o estilo de quem executava, né? Então, o que estava presente na arte egípcia era técnica. Então, todos os artistas seguiriam a mesma técnica, sem identificar quem fez, como é hoje. Então, hoje você, por mais que um pintor pinte num estilo modernista, arte nouveau, abstracionista, mas ele deixa a sua marca, né, numa tela, ele deixa a sua marca numa obra arquitetônica. No egípcio não, todos eles seguiam a mesma técnica, e essa técnica não conseguiria identificar o artista que a fez, tá ok? Essas regras seguidas na pintura e nos baixos relevos destaca-se a lei da frontalidade, que era uma marca. O que é essa lei da frontalidade? As figuras sempre apresentavam de frente, mesmo que a cabeça estivesse do lado, mas o corpo estaria de frente, entendeu? Essa é uma técnica, lei da frontalidade. Todo artista que pintava uma figura ou algo num relevo, né, numa parede, teria que executar essa lei da frontalidade, todos eles. Então a cabeça era do lado, mas o corpo estaria de frente, tá certo? Outra coisa, de acordo com ela, a arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista que sugerisse ilusão da realidade. Pelo contrário, diante de uma figura humana retratada frontalmente, o observador deveria reconhecer claramente tratar-se de uma representação. Então você não podia, era proibido você usar o naturalismo, você tem que ser o mais real possível. O observador teria que observar a realidade, ok? No Antigo Império, a escultura foi a manifestação artística que ganhou as mais belas representações, tá certo? Embora também cheia de convenções, a escultura desenvolveu uma expressividade que surpreende um observador. Um bom exemplo é a conhecida imagem que mostra um escriba sentado no exercício de sua função. Essa obra, encontrada em um sepulcro da necrópole de Saqqara, representa bem a importância da escultura egípcia no Antigo Império, tá certo? Por meio delas revelam-se dados particulares do retratado, como a fisionomia, seus traços raciais e sua condição social. Trata-se de uma obra de autoria desconhecida, realizada entre 2620 e 2350 a.C. Seria essa daqui, né? Essa frontalidade, tá vendo essa escultura aqui frontal? Ok? Então a escultura deveria representar o mais perfeitamente possível a pessoa que estava ali sendo representada, entendeu? Com seus traços faciais o mais perfeito possível. Então esse escriba que foi representado, né, ele realmente foi uma pessoa que existiu, ele foi representado ali da maneira mais perfeita possível, né? Por fim, diz, apesar da expressividade obtida na cultura do Antigo Império, no Império seguinte, o Médio Império, o convencionalismo e o conservadorismo das técnicas
voltaram a produzir esculturas e retratos estereotipados, que representavam a aparência ideal dos seres, principalmente dos reis, e não seu aspecto real. Era um estereótipo, era uma figura, né, no Médio Império, que não apresentava isso, não apresentava essa riqueza de detalhes, né? Ela apenas era como se você tivesse uma caricatura bem feita de alguém, mas não que representassem todos os traços na realidade. Tá ok, pessoal? Então por hoje a gente fica por aqui, né? Na próxima aula a gente entra na arte no Médio Império, ok? Bons estudos para vocês.